Vamos lá, nós estamos aí nessa jornada sobre as epístolas paulinas e hoje nós vamos iniciar a aula, como eu havia dito no finalzinho da última aula, sobre um assunto que não é nada polêmico, super tranquilo, chamado disciplina. Nós vamos falar hoje sobre disciplina na igreja. Engraçado que eu conversei um pouco sobre isso ontem e eu confidenciei a vocês que nem me atentei que seria o assunto que nós estaríamos iniciando a nossa aula hoje, mas estávamos conversando com um grupo de amigos e alguns ali já desde sempre, né? A gente diz que nasceram dentro da igreja, são desde sempre da igreja, né? De berço evangélico, como a gente costuma dizer. Né? Filhos de pastores que de fato cresceram na igreja, e nós estávamos comentando algumas coisas sobre isso e eles contando como era que acontecia essa questão da disciplina no tempo deles, né? Há um tempo atrás a pessoa tinha que ir lá na frente e dizia o porquê estava sendo disciplinada, e depois que acabava a disciplina a pessoa tinha que ir de novo na frente da igreja toda, pedir perdão, falar inclusive do porquê novamente tinha sido disciplinada, e aí ela voltava em comunhão com a igreja e tal, e eles contando das histórias, né, de que se disciplinava, por exemplo, os homens por usar bermuda, camiseta regata, em alguns casos até de usar camiseta como essa que eu estou usando, no caso das mulheres por cortar o cabelo ou usar calça jeans, né? Eles contaram também casos de jogar bola na rua, assim, sabe, a garotada jogando bola na rua, e alguém ir lá e contar para o pastor e ser disciplinado. Então são histórias aí das antigas, né? Então a gente vai trabalhar hoje essa questão da disciplina. Eu quero que você me acompanhe. Se você tiver alguma história para compartilhar, eu quero ouvir, né? Vamos pensar aqui como Paulo trabalhou a questão da disciplina. Tá? O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 5, deixa eu só perguntar aqui, no Zoom tá tudo ok? No Zoom não, no Google Meet, tá tudo ok o áudio para vocês? Aqui tá tudo certo, pastor. Ah, maravilha, então tá bom, vamos lá. Tá certo, mas não tá aparecendo o vídeo, só a voz. Ah, tá, abriu o vídeo aqui, obrigado Henrique, valeu. Abriu o vídeo aí, tava sem o vídeo mesmo, então vamos lá, ó. Como eu estava dizendo, vamos trabalhar a ideia da disciplina na visão de Paulo. Como Paulo trabalha essa questão tão importante e delicada ao mesmo tempo no ambiente da igreja. Eu estava dizendo que o apóstolo Paulo inicia o capítulo 5 da sua primeira carta à igreja de Corinto usando palavras fortíssimas. A Paulo usa palavras fortes. Vamos conferir o que Paulo ele trabalha em 1 Coríntios, quando ele vai falar sobre disciplina. Eu só vou pedir para quem tiver com o áudio aberto, fechar o áudio, por favor. Pode abrir quando for perguntar, sem problema algum. Obrigado, tá? Vamos lá então. 1 Coríntios capítulo 5 e versículo de número 1. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 1. Está escrito assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios se ouve falar, se nomeia. Tá? Os gentios aqui, Paulo se refere àqueles que não conheciam a fé ainda, né? Aqueles que eram considerados pagãos, tá? Nem entre eles. Ou vamos usar aqui um exemplo, né? Uma ideia para a gente entender melhor. Aqueles que não são crentes, é isso que Paulo está querendo dizer, né? Nem entre aqueles que não são crentes se ouve falar coisas desse tipo. Tá? O que, Paulo? Aí ele vai dizer: como haver quem possua a mulher de seu pai. Olha,
Então Paulo, ele recebe esse relato de fornicação no meio da igreja, aí ele vai dizer, citando um incesto dentro da igreja em Corinto, por meio da relação de um homem com a sua, possivelmente, muito possivelmente, a sua madrasta. Tá? Não sabemos se ele a seduziu ou foi seduzido por ela, mas fato é que em qualquer uma dessas possibilidades que eu citei aqui, se foi ele quem seduziu ou se foi ela quem o seduziu, era inaceitável tal situação dentro da igreja. Logo, deveria ser repudiada e instaurada uma devida disciplina. O que Paulo está deixando bem claro aqui em primeiro lugar, gente, vamos lá. Não se encobre uma situação desse tipo, independente de quem seja. Não se deve encobrir, deve se tratar, não se deve aceitar e deve ser tratada essa situação. Tem uma questão que acontece, geralmente, a questão da disciplina, ela é tratada mais ou menos assim. A pessoa errou, cometeu algum tipo de erro, tá? E após errar, essa pessoa é disciplinada. Mas a pessoa não é acompanhada. A pessoa é disciplinada, ela frequenta a igreja, não participa da ceia, não desenvolve nenhuma atividade de liderança, que eu concordo que não se deva mesmo exercer nesse período, para que a pessoa ela se recupere, que ela se fortaleça e seja tratada. Mas, infelizmente, dentro dos relatos que eu já ouvi, das situações que eu já presenciei, o que acontece muitas das vezes é que a pessoa é disciplinada, ela tem que se virar por si só e não recebe nenhum tipo de acompanhamento ou tratamento, um discipulado mais de perto, alguém que a acompanhe, para que ela supere aquela situação. Na maioria das vezes a pessoa tem que superar por si só, se virar, esperar aí passar o período da disciplina e depois voltar em comunhão. A ideia de Paulo é diferente. Paulo trata esse assunto como um tratamento de fato. Não é só tirar a pessoa de comunhão e de qualquer possível cargo que ela ocupa, mas sim tratar, ajudar, caminhar junto, ter um acompanhamento, um acolhimento. Porque se a pessoa chegou ao ponto, gente, quero até compartilhar com vocês aqui essa ideia. Se chegou ao ponto da pessoa ser disciplinada por alguma questão, é porque essa pessoa está precisando de ajuda, não é? É porque essa pessoa precisa de um tratamento. Então, que sentido há apenas disciplinar e expor de alguma maneira a pessoa, a situação, e ela não ser tratada, ela não receber um acolhimento, ela não receber um apoio mais de perto, tá? Então a ideia é esse, disciplinou. Eu não sei se vocês já viram uma cena dessa, A pessoa é disciplinada, ela vai para o último banco da igreja, do último banco ela vai para a galeria, da galeria você não vê mais ela. Para as igrejas que tem galeria aí, é assim que acontece. Infelizmente, na maioria das vezes. Não estou generalizando, com certeza existem igrejas que conseguem desenvolver um trabalho sério e graças a Deus por isso. Eu não falo isso com nenhum tipo de alegria, eu não falo isso com nenhum tipo de julgamento, tá? Mas como num ambiente de classe que nós estamos, de aula que nós estamos, precisamos aprender, tá? Da maneira correta. E a visão de Paulo é essa: disciplinou, trate a pessoa, cuide da pessoa, ampare, acolha a pessoa. Essa é a ideia de Paulo. E tem também uma questão que eu quero compartilhar com vocês, A pergunta que geralmente é feita por quem estuda esse texto é: por que Paulo não denunciou a mulher, denunciou apenas o homem? Por que Paulo denunciou apenas o homem e não denunciou a mulher? Muitas pessoas, ao estudarem esse texto, fazem esse tipo de pergunta. E a resposta que eu consigo fornecer a vocês sobre essa indagação é:
provavelmente a mulher não fazia parte da membresia da igreja. Tá? Como o apóstolo Paulo está tratando uma situação em caráter disciplinatório, não envolve a mulher, pois a disciplina é para a igreja e não para os de fora. Tá? Acontece vamos imaginar, Deus nos livre disso, né? Apenas em hipótese, vamos imaginar que aconteça uma situação, a gente fique sabendo de uma situação parecida com a que o apóstolo Paulo está tratando aqui, né? E uma das partes apenas é cristã. A disciplina vai ser para quem é cristão e não para quem não é. Tá? Por isso, possivelmente, o apóstolo Paulo não mencione a mulher e denuncia apenas o homem. Diga, irmão Marco. Irmão Marco vai fazer uma pergunta aqui, tá, gente? Por causa da lei antiga, corria-se o risco de apedrejamento? Não tinha nada aí. Não, o irmão Marcos perguntou aqui a questão da lei do Antigo Testamento, se corria o risco de apedrejamento. Tá? Eu vou falar, inclusive, sobre isso, acho que na sequência aqui já, e mostrar para vocês exatamente a diferença da lei antiga e da lei greco-romana, né? A lei greco-romana. Por que greco-romana? Porque os gregos dominaram o mundo, helenizou o mundo, isto é, implantou a cultura grega no mundo, e depois quem toma o poder da mão dos gregos, dominando o mundo, são os romanos. Roma desenvolveu uma série de leis, mas muitas delas eles mantiveram dos gregos, mas fizeram uma junção, por isso nós chamamos de lei greco-romana. Tá? Então eu vou mostrar a diferença aqui entre as duas, tá? Pergunta muito boa. Mas aqui nesse caso, já respondendo, não corri o risco como foi aquela mulher com Jesus, lá no Evangelho de João. Certo? Vamos lá então, avançando aqui, vamos lá. No livro, deixa eu colocar isso aqui para vocês. No livro, tá, tem um quadro que eu preparei falando sobre 6 aspectos da disciplina. Tá? Sobre 6 aspectos da disciplina. Todos eles naturalmente extraídos dentro do texto de 1 Coríntios capítulo 5. Então a gente vai aí até o versículo 13, né? Eu falo sobre alguns aspectos da disciplina e cito também um aspecto da disciplina, e desse eu vou comentar algo com vocês, né? Que não está na primeira carta, mas sim na segunda carta, 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 2, melhor dizendo, tá? Me desculpe, capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8, que a disciplina envolve um ato de perdão, tá? A disciplina envolve um ato de perdão. Vocês com certeza sabem que existe uma denominação que eles têm o chamado pecado mortal, tá? Que não tem perdão, tá? Mas a disciplina, ela tem esse aspecto de perdão. Então a pessoa, ela se arrependeu, vamos deixar isso bem claro, a pessoa pecou, se arrependeu, deixou o pecado, a Bíblia diz, primeiro, alcançou misericórdia, segundo, Deus perdoou essa pessoa. É lógico que existe uma consequência, e essa consequência ela deve ser implantada, estabelecida, exatamente visando a restauração da pessoa. Tá? Porque perdoada, a partir do momento que ela se arrependeu, pediu perdão para Deus, Deus perdoou. Agora, os homens também precisam entender esse aspecto, tá? Que envolve a disciplina, que é o perdão. Então, a pessoa cumpriu aí o período de disciplina, abandonou a prática em que estava, né? Abandonou o pecado que cometeu, ela é digna de ser inserida novamente, né, como membro, né, na membresia, eu iria me referir, na membresia da igreja. Vamos avançando aqui agora. Eu estou falando um pouco rápido,
Mas vocês sabem como é a nossa dinâmica aqui, tá? Aqui pro pessoal que está no Google Meet, quem está no Facebook, presencialmente aqui, vocês sabem da nossa dinâmica que a qualquer momento você pode perguntar, fazer a sua pergunta, trazer a sua contribuição, né? No caso que nós estamos aqui, dar algum exemplo, tá? Que com certeza será de valia para o desenvolvimento da nossa aula. E eu tenho certeza aqui que se eu perguntasse aqui se você conhece alguma história que envolve a questão da disciplina, com certeza todos aqui teriam algum tipo de história envolvendo essa situação. Tá? Vamos então avançando aqui. Eu finalizo, se não tiver nem... Deixa eu abrir primeiro, né? Tem alguma participação, alguma contribuição para a gente avançar aqui para o próximo assunto? Aí eu fecho esse assunto e nós vamos para o próximo tópico. Se tiver, pode abrir o áudio e compartilhar aí com a gente algum caso que você queira compartilhar, né? Algum exemplo, alguma visão que você tenha. Ô Thiago. Oi, Gabi, pode falar. Eu tenho só uma dúvida. Diga. Vou dar um exemplo de uma situação. Quando você sabe que uma pessoa, por exemplo, ela tem assim um cargo na igreja. Certo. Ou na coordenação, ou até às vezes no ministério. Certo. E aquela pessoa é de conhecimento que está em pecado, mas o pastor às vezes não sabe porque a pessoa não foi confessar. Certo. Mas se chega no ouvido do pastor, é de responsabilidade do pastor chamar aquela pessoa para poder passar pela disciplina, né? Sim. Tanto uma pessoa que, vamos dizer assim, que é uma pessoa que tem um cargo, como se fosse um membro qualquer de banco, que não tenha nada, não tem nenhuma atividade envolvida na igreja. Sim, certo, certíssimo, certíssimo. A questão da disciplina, né, como eu disse no início, você, a despeito de quem seja, precisa ser tratado. É lógico que se envolve alguém que possui algum tipo de atividade, está na liderança de algum setor da igreja, isso é intensificado e precisa realmente ser tratado. Né, tratado da melhor maneira possível. O que não pode jamais é se colocar panos quentes em cima disso, tá? Não querendo... Porque até essa minha pergunta é mais porque assim, que às vezes a pessoa ela não confessa, né? Então daí cabe ao pastor ter que chamar mesmo assim para poder passar pela disciplina, né? Sim. Sim, aí precisa ser analisado mesmo, tá? Porque se a pessoa ela não confessar, precisa ter provas, né? Precisa ter provas que realmente aquilo aconteceu. Aí vamos imaginando aí, ó, tudo hipoteticamente, né? Caso não tenha provas, mas tem 2, 3, 4, 5, 6 pessoas falando a mesma coisa, poxa, aí... O que precisa ser feito? Precisa realmente, é delicado, porque a liderança vai ter que chamar essa pessoa, conversar com ela e se a pessoa não confessar ainda assim, precisa ser tomada alguma decisão visando o bom testemunho. Tá visando? Por que eu tô colocando assim com bastante cautela? Porque às vezes pode ser uma calúnia contra a pessoa, né? Pode ser. A gente também tem que saber disso. Mas, como eu disse, uma pessoa veio e falou: vamos analisar com calma então. 2, 3, 4, 5, 6. Poxa, várias pessoas falando a mesma coisa, tá? Daí realmente precisa, até para preservar. Aí como que eu colocaria essa questão delicada? Até para preservar a própria pessoa, né? Para preservar a própria pessoa, a gente analisaria com muito mais cuidado a situação, mas
realmente precisa ser tomada alguma providência, porque senão começa a escandalizar. E, em hipótese alguma, uma liderança pode permitir que situações que causem escândalo, né, sejam tratadas de qualquer maneira, tá? De qualquer maneira. Diga. Eu acho que é assim, porque, por exemplo, se é verdade, então tem que ser conversado com a pessoa. Sim. E se é mentira, a outra pessoa tem que ser disciplinada. Aham. Sim. Você está falando uma coisa que é... Sim, o irmão Marcos está comentando aqui, Gabi, assim, ó, vamos supor que seja um caso de calúnia, né? A gente está levantando hipótese aqui, pura e meramente possibilidades. Vamos supor que alguém chegou e falou, ó, fulano de tal tá traindo, tá? E se constata que é mentira dessa pessoa, né? A pessoa que mentiu também deve ser disciplinada, né? Mas realmente é uma questão delicada. Aí eu vou falar para vocês com uma certa experiência aí de receber demandas, enfim. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês, mas uma das minhas especializações é em teologia pastoral, né? Eu tenho uma pós-graduação em teologia pastoral e a gente trabalha muito essa questão de como tratar as situações que chega para a gente, né? Estou falando para a gente como pastor, né? Que chega para a liderança. Então a gente trabalha com muita cautela, com muito cuidado. Se tiver outras partes envolvidas, a gente escuta as outras partes, mas no caso que nós estamos falando aqui, vamos supor que a Gabi colocou aqui muito bem, né? Para a gente poder pensar, colocou muito bem aqui. Caso a pessoa ela não confesse, né, aí precisa ter prova. Se não tem prova e uma falou, 2, 3, aí também, poxa, já é o caso de tomar alguma providência, né? Seja para preservar aquela pessoa ou realmente afastar a pessoa das atividades com cuidado também, né? Ou se verificar se é um caso de calúnia, como a gente já viu muitas vezes acontecer, principalmente pessoas que estão em evidência, que estão na mídia, são alvo constante de situações como essa. Hoje é muito simples clonar uma conversa de WhatsApp, clonar no sentido de falsificar uma conversa. Existem aplicativos que fazem isso. Tá? Então vai lá, a prova é uma conversa de WhatsApp. Tem que se ver. Não é um assunto fácil. Vocês já perceberam, né? Para quem recebe essa situação. E eu diria até que, por não ser um assunto simples, né, na maioria das vezes nem se trata esse tipo de situação. Porque realmente dá muito trabalho e tem que ter um cuidado tremendo para se tratar uma questão como essa, né? É aquela história, não sei se vocês já ouviram, essa história. Escuta essa, Gabi. O irmão parou num bar, né, para tomar um refrigerante. Aí pediu o refrigerante. A garrafa de refrigerante é muito parecida com a garrafa de cerveja, né? Aqueles refrigerantes de garrafa. Aí passou alguém rápido lá, viu o irmão sentado, né, tomando um refrizinho, aquelas tubaínas naqueles copinhos americanos, tal, passou e foi contar, fulano de tal tava no bar bebendo cerveja. E não era cerveja, era um guaraná. Tá. Então, realmente a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mas é um caso de pensar. E aí, o outro caso que a Gabi colocou se você vê, se você fica sabendo e tal, com muito cuidado também, né? Na maneira que vai se colocar, eu acredito que deve-se sim procurar o líder e comunicar.
tá? Não é com aquele sentimento, e eu sei que isso não pertence a nós aqui, tá? Mas infelizmente acontece com aquele sentimento de prejudicar a pessoa. Não é nada disso que a gente está falando. Nós estamos falando de uma decisão de levar para a liderança motivado pelo amor, né? Porque aquela pessoa, ela pode estar vivendo uma situação que sozinha ela não consegue suportar, ela não consegue vencer, ela não consegue romper com aquilo e deixar para trás. E aí se leva para a liderança vai tratar da melhor maneira possível e ajudar essa pessoa a romper com essa situação, tá? E aí, o que vocês acham? Me ajuda aí! E aí? Qual que é a opinião de vocês? Leva para a liderança, não leva? Trata, não trata? Ô, Thiago, eu já passei situação com um adolescente que eu tive que levar pro pastor. Olha Foi só. uma situação assim que não chega nem como a gente, como coordenador, tinha que lidar, tinha que ser o pastor mesmo. Sim, caso grave, né? Então, tem que levar. Tem que levar. E o ato de levar é um ato de amor. Como eu disse a vocês, não é X9, não é nada disso, é um ato de amor. É lógico, tem gente que é fofoqueiro mesmo, mas como eu disse, não é o caso nosso aqui. A pessoa quer falar e outra, quem é fofoqueiro não vai nem falar para a liderança, vai sair falando para Deus e o mundo. Deu para entender a diferença? Então, levar isso para ser tratado é um ato de amor. Porque às vezes a pessoa, ela sozinha não consegue vencer a situação. A liderança vai estar orando, vai estar orientando, vai estar acompanhando o caso, né? Para que a pessoa vença aquela situação, tá? Vença aquela situação que está aprisionando ela ali. Vamos lá? Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Obrigado, viu, pela contribuição, por nos fazer pensar aqui, ampliar o assunto. É isso aí. Vamos lá. Matrimônio. Matrimônio é o próximo tópico que nós vamos trabalhar aqui, né? Matrimônio. Paulo trabalha esse assunto também. Vamos lá. Então, gente, falando agora sobre o matrimônio. Paulo trabalha a questão do matrimônio em resposta às demandas enviadas pelos cristãos de Corinto. Como eu disse a vocês lá atrás, quando a gente começou a falar sobre a carta de Paulo à igreja em Corinto, que ela é resultado de uma série de questões que chegaram até Paulo do que estava acontecendo na igreja em Corinto, né? Pelos da família de Cloé, que leva uma série de questões para ele, e em cima disso ele vai tratando. A questão do matrimônio é uma delas, né? E fica evidente, analisando agora o capítulo 7 de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo considerava o matrimônio uma instituição divina. Tá? Para Paulo, o casamento, o matrimônio é uma instituição divina, estabelecida por Deus, tá? Divinamente estabelecida por Deus. E Paulo, ele trabalha uma questão muito importante dentro dessa conjuntura do matrimônio chamada honestidade, tá? No capítulo 7 e no versículo 9, Paulo trabalha a honestidade do matrimônio. E o que ele vai ensinar? Olha que interessante. Ele ensina, por exemplo, que o sexo no casamento não é apenas bom, mas é essencial. Tem que se ter o sexo dentro do casamento. Aí, se você for para a carta do autor desconhecido, né, da carta de Hebreus, o autor de Hebreus vai trabalhar, inclusive, o sexo como algo sagrado. Tá? Então, o sexo dentro do casamento não é apenas bom, mas essencial. Aí eu entro no que o irmão Marcos comentou agora há pouco, sobre a questão da lei, né? A lei judaica
permitia, olha que interessante a questão da lei aqui. A lei judaica permitia apenas ao marido, gente, tomar a iniciativa de pedir o divórcio. Somente em situações extremas, a esposa poderia pedir ao tribunal que obrigasse o marido a se divorciar. Aí eu entro no que eu comentei aqui, bem por cima, sobre a questão das leis. Os gentios, por sua vez, viviam a influência da lei greco-romana, que via o casamento como uma questão de consentimento mútuo, podendo ser desfeito se qualquer uma das partes solicitasse a dissolução. É muito semelhante, se não igual, à realidade de hoje, tá? A realidade atual sobre essa questão do matrimônio. Então, isso aqui é interessante para vocês saberem que a lei judaica permitia apenas o marido em raríssimas situações, em situações extremas, a mulher podia solicitar ao tribunal que o marido se divorciasse dela. Já os gentios, por sua vez, viviam a influência aí da lei greco-romana, que viu o casamento como uma questão de consentimento mútuo, tá? E qualquer uma das partes podia pedir a dissolução dele. Aí Paulo deixa claro que o cristão não está sujeito à servidão. Essa ideia de Paulo está em harmonia, inclusive, com o ensinamento de Jesus sobre o mesmo tema, tá? Então, Paulo, ele trabalha essa questão aí de que o cristão não está debaixo de servidão. Paulo vai falar sobre o jugo, que vocês já devem ter ouvido falar aí muitas vezes, tá? O jugo desigual. O que é jugo desigual, gente? Por muito tempo se ouviu sobre o jugo desigual, que era um crente casar, se relacionar com um não crente. Tá? Quem já ouviu essa explicação? Muitas vezes. Tiago, eu esses dias até estava falando disso com os adolescentes lá na igreja, e o que a gente vê, assim, a maior explicação que mais se fala é isso, seria a religião, né? Ah, eu sou evangélica, vou casar com um católico. Mas eu até acrescentei e falei para eles também que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes até o nível social pode também ser um jugo desigual. Vamos dizer que a gente tem uma mulher aí que ganha 20 mil, vai casar com um cara que ganha um salário mínimo. Isso pode se tornar um jugo desigual dentro do casamento. Sim, muito bem explicado. Muito bem, a questão cultural também, né, pode se tornar um jugo desigual. Tá? Muito bem explicado aí. Então é isso, gente. É isso, tá? Jugo desigual não é apenas... Deixa eu só fazer também, porque eu acho que voltar um pouquinho. Tá. Você falou do divórcio. Pode. Eu também até levantei esse assunto esses dias, porque se a gente for parar para pensar, vamos dizer assim, no caso do divórcio. Um casal que não é cristão, né? Uma pessoa que não conhece a Bíblia, não conhece os ensinamentos, se divorciou e nisso se aceitou Jesus. Certo. Essa pessoa, eu entendo que ela pode casar de novo, porque ela vivia num tempo da ignorância lá atrás, agora ela está entendendo como é que funcionam as coisas e ela pode casar de novo. Mas a partir do momento que eu estou dentro da igreja, que eu casei dentro da igreja, que eu conheço a palavra e por algum motivo, que não seja aqueles que a gente sabe que a Bíblia, até esses dias eu falei isso também, a Bíblia ela não fala que você deve, ela fala que você pode, né? Sim. Que é o caso quando a pessoa fica viúva, ou com a pessoa no caso do adultério e do abandono, né? Sim. E então assim, se não deu certo, passou por um aconselhamento, alguma coisa, o casal resolveu, fora dessas que a Bíblia fala que você poderia, resolveu separar, porque hoje eu acho que está muito na moda esse negócio de incompatibilidade de gêneros, né? Então Isso. a pessoa resolveu separar.
E quando, nesse caso, a pessoa então vai ficar o resto da vida solteira, não casa novamente, né? Sim, Tá certo, né? sim. Em muitos casos, o que tem acontecido? Em muitos casos, tem acontecido da seguinte maneira. Mesmo em situações que fogem das quais você mencionou, a pessoa ela acaba casando novamente. Porém, muitas denominações, né, não fazem o casamento dessa pessoa. Não fazem o casamento ali no que nós chamamos de religioso. Tá? Essas pessoas casam apenas no civil e acabam frequentando alguma denominação, que na maioria das denominações evangélicas no Brasil não permitiria essa pessoa exercer algum cargo de liderança, tá? Na instituição religiosa que ela está indo, mas ela pode frequentar normalmente, até alguns tipos de atividade ela consegue se envolver e participar, tá? Mas em cargos assim de alta liderança, na maioria das denominações não se permite, tá? Mas o que a Gabi falou é exatamente isso, tá? Exatamente isso que acontece. O perigo também, aproveitando aqui, são os extremos, né? O que a gente chama aí da ponta da corda, né? Você tem um lado muito radical e você tem outro lado que permite tudo. Aí também é complicado, né? Complicado. Você tem um lado que é muito radical e mesmo, e eu já vi casos assim, estou falando do que eu sei, mesmo em situações como essas que a Gabi apresentou aqui, que a Bíblia, né, ela menciona, não se permite mais a pessoa desenvolver qualquer tipo de atividade, tá? E outros aí mais liberais, que aí permite tudo. Então esses extremos também são perigosos. Precisa pensar caso a caso, naturalmente, mas com muito cuidado, e não apenas cuidado, mas também com muito bom senso, tá? Porque fato é que a Bíblia trabalha a ideia do casamento como sendo para sempre, né? Salvo aí as exceções, tá certo? Eu acho que por isso, né, Thiago, que vale muito pesar tudo na balança, né? Antes de realmente casar, né? Os solteiros, né? Então vale muito. Eu lembro até que o meu pai sempre falava isso. Ele falava assim: quando você está namorando, conhece o rapaz, vê como o rapaz trata a mãe. Ele falava. Se o rapaz, a mãe, que foi quem gerou, quem foi que cuidou, cuida do bem da mãe, vai cuidar bem de você. Agora, se o cara já não cuida nem bem da mãe, já não responde com a mãe, já às vezes é agressivo com a mãe, o que ele vai fazer com você? Então, eu sempre até uso esse mesmo exemplo do meu pai com os adolescentes. Isso mesmo, certinho. E eu acho que é bem isso, né? Tem que pensar antes, porque depois vem a consequência. E eu acho que não só isso mesmo, depois quando envolve o filho, e a gente vê muito isso, que às vezes passa isso até, não quero dizer que isso é uma maldição, mas é realmente pelo exemplo. Às vezes passa até para os filhos, né? Os filhos depois também acabam não conseguindo ter um bom casamento, porque teve todos os traumas de infância, traumas dentro de casa, separação de pais. Sim, verdade. Tem casos também que eu digo que as pessoas vivem daí de aparência, né? Para não perder nenhum tipo de status, acaba vivendo de aparência, e aí é um outro caso também muito delicado, porque em nome de um status social a pessoa já dorme em cama separada, só para manter a aparência, né? Que infelizmente acontece muito também, né? Acontece muito também, né? Já não tem mais respeito, não tem amor, é agressão, né? Agressão física, agressão verbal, mas mantém ali
mantém em nome de um status. Eu não estou dizendo que não se deve lutar por um relacionamento, muito pelo contrário, se deve lutar, né? Até a última possibilidade. Mas aí a agressão, aí já pronto, aí é outra história, né? Que infelizmente acontece. Eu tava um dia ao vivo na rádio, ao vivo. Inclusive, acho que o Isaías, ou Gabi, tava nesse dia comigo lá na rádio, atendendo o telefone. E eu atendi o pessoal ao vivo para pedir oração, pedir um louvor às vezes, tal. Uma senhora ligou lá, falou: eu quero um louvor tal, vocês podem também orar pelo meu marido e tal. Ele é uma bênção, é presbítero na igreja e tal, uma bênção, mas ele bate muito em mim. Ao vivo. Aí eu tive que reagir rápido, falei: irmã, vou atender a senhora particular, vou soltar o louvor, mas quero deixar aqui que o caso da senhora não é oração só não, é caso de polícia. Tem que chamar a polícia pra esse cara. Com certeza. Ué. É porque se a sua vida está em risco, você vai ficar tentando preservar o casamento ali, porque exatamente. A igreja, né? Exatamente. Então são casos, né? Se a gente fosse falar aqui, como dizem, dá pano pra manga. Mas acho que deu pra gente ampliar um pouco o assunto, né? Com os bons exemplos que foram colocados aqui, pra gente pensar e ver realmente que, como bem disse a Gabi, né? Tem que pensar bem, tem que analisar mesmo. Segue o exemplo aí que o pai dela ensinou ela, né? Que é o caminho, Vamos lá. Vamos avançando então aqui. Agora nós vamos falar sobre dons espirituais. E depois no finalzinho vou falar sobre ceia também, tá? Dons espirituais e ceia. Vamos lá? Avançando aqui agora, para quem está com o livro, nós estamos no capítulo 2, tá? Da unidade 3. Capítulo 2 da unidade 3. Vamos lá. Paulo fala, gente, sobre os dons espirituais como algo fundamental para a harmonia do corpo de Cristo. No corpo, todo dom, Paulo deixa claro, é essencial. Tá? Para o corpo de Cristo, todo dom é essencial. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo de número 14 até o versículo 24, Paulo vai trabalhar isso. Outra verdade sobre os dons é que eles são distribuídos de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, segundo Paulo, que distribui os dons espirituais no corpo, isto é, na igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo vai dizer: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Paulo está falando dos dons. Tá? Então fica claro aqui que é o Espírito Santo que distribui da maneira que quer os dons espirituais. Tá? E eu desenvolvi esse assunto dos dons espirituais e coloquei no livro para vocês, tá? Os dons espirituais divididos em 3 categorias, tá? Em 3 categorias. Eu vou falar de uma por uma aqui para vocês. A primeira categoria são os dons chamados de dons essenciais. Dons essenciais. Tá? Muitos estudiosos trabalham esses dons como sendo os mais importantes para todo cristão. Eu vou falar deles aqui apenas reforçando. Os dons essenciais, para muitos estudiosos, esses dons são os mais importantes para todo cristão.
E quais são eles? Quais são esses dons? É dessa primeira categoria que eu coloco para vocês como dons essenciais. Primeiro, é a fé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A fé. Tá? E o que é a fé aqui? Vamos lá. Pensar. Aqui não parece, tá? Não se dá a entender, você não tem a sensação ser o foco aqui a fé salvadora, mas sim a fé em Deus por meio da qual, por exemplo, os milagres acontecem ou podem ser realizados. Então é esse tipo de fé, a fé que gera milagres, a fé que produz milagres. Esse tipo de fé. Certo? Segundo dom essencial, a esperança. E eu me lembro, quando estava produzindo o material, né, escrevendo esse livro sobre epístolas paulinas, e me deparei com a esperança sendo um dom. Confidencio a vocês que foi algo novo, que eu até então eu não tinha percebido a esperança como tal. Inclusive a referência que eu coloco para vocês no livro é de um autor americano, é de um trabalho desenvolvido por um teólogo americano, né, que coloca a esperança como sendo um dom. E por que eu coloquei no livro a esperança como um dom? Porque fez muito sentido. Me convenceu que de fato é um dom. E por isso eu vou trabalhá-la aqui com vocês como sendo parte dessa categoria dos dons essenciais. O dom da esperança, gente, proporciona para nós, para os crentes, né, perceber a redenção de Deus, ou a redenção que Deus realizará. Por quê? Porque é algo futuro. Nós precisamos ter essa esperança, né, na redenção, na obra gloriosa, seja no arrebatamento ou na salvação. É a esperança que proporciona isso a nós. Em sua teologia, Paulo vê a esperança como um dom de Deus e coloca ela inclusive ao lado da fé e do amor, formando o que nós chamamos de trilogia paulina. O que é a trilogia paulina? É o crer, esperar e amar. É a trilogia paulina, né? Ou também, alguns estudiosos vai chamar essa trilogia paulina de 3 virtudes. Das 3 virtudes teologais, né? Teológicas. Das 3 virtudes teologais ou teológicas, trabalhada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Tá? Em suas cartas, Paulo caracteriza a esperança como algo muito semelhante à fé, porque ele vai dizer que a esperança, né, é algo que não se vê. Ou seja, muito semelhante com a fé. Tá? Então, eu coloco a esperança aí como um dom dentro da categoria dos dons chamados essenciais. E aí Paulo vai falar do amor, né? E eu digo a vocês que o amor como dom, ele é capaz de nos tirar do egoísmo. E por meio desse dom, somos capacitados pelo Espírito Santo a manifestar esse amor ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Tá? O amor, gente, segundo Champlin, é o caminho mais curto de recondução a Deus. Uau! Quer reconduzir alguém a Deus? Quer levar alguém novamente ao Senhor? Faça isso por meio do amor. Champlin, Dr. Champlin, diz que isso é
o meio, o caminho mais curto de se reconduzir alguém a Deus. Tá? Fantástico isso. Agora nós vamos para a segunda. Eu posso só fazer mais um comentário aqui também? Sobre Claro. o dom da fé? Sim. Eu entendo também que eu acho que quando a gente vê aquelas passagens, né, que a gente vê aqueles jovens que foram jogados na fornalha, quando até os próprios discípulos mesmo, do modo que eles morreram, eu acredito que isso também seja o dom da fé. Né? Que até para os jovens da fornalha, que foram jogados sabendo que eles iam morrer, e realmente eles tinham a fé, e aquilo ali eu acho que era um dom. Eu acho que a gente, da nossa natureza, não tem como você não ter medo, não tem como você não temer aquela situação. Eu acho que aquele momento ali foi um dom da fé, para que eles fossem com toda a convicção de que Deus poderia livrá-los. Com certeza, concordo, tá? Na fornalha, no caso de Daniel, por exemplo, né? No caso de Daniel, quando diz que Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, tá dentro aí, né? Próximo do contexto aí que a Gabi deu o exemplo. Aquilo ali é fé, gente. Aquilo ali é fé. Porque o que significa a palavra fé? Eu já ensinei isso para vocês, repetindo aqui. Né? Fé significa fidelidade. Ora, se aquilo não é fidelidade, eu não sei o que é. Foi para a fornalha, decidiu não se contaminar com os manjares do rei, né? Fez ali uma restrição alimentar com legumes e verduras. Isso é fé, é fidelidade. No caso dos discípulos e apóstolos que se tornaram mártires, aquilo ali é extrema fidelidade, aquilo ali é fé, fé na sua essência. A palavra fé, inclusive, vem de uma palavra hebraica que ficou muito conhecida, infelizmente por motivos ruins, mas ficou conhecida, né, que é a palavra Hamas. A origem da palavra fé significa Hamas. E o que é Hamas? Hamas é você colocar tudo que você tem, intelectualmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente falando, em prol de alguma coisa. É se colocar por inteiro naquilo. É isso que significa fé. Né? Se lançar por completo. Eu acho que o Henrique e o Valdeci querem participar, é isso? Deram um sinal aí? Foi bom. Já que tem falta 2 minutos, eu queria uma participação. Tem uma palavra que a gente fala, fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas que espera no Senhor. Né? Sim, é isso aí. Fala aí, Valdeci. O Valdeci sinalizou aí. Falta quantos minutos foi dito? 1 minuto. 1 minuto? Quer participar quando voltar, Valdeci? A gente já finaliza? Vamos finalizar e aí a gente retorna, tá bom? Finalizar aqui então e já envio o link novamente para vocês. A palavra Hamas em hebraico significa? É. Hamas. Colocar-se por inteiro em defesa de algo. E realmente eles são isso. São, cara. Poxa. Aqui no Facebook vocês já sabem como que funciona a dinâmica. Avança um pouquinho aí que a gente fica aguardando o retorno aqui, tá bom? Vou pedir licença, pegar uma água que eu esqueci de pegar no começo. Já volto aqui. Hamas é se colocar por inteiro de tal modo que, se preciso for derramar sangue, você está disposto. Ir até as últimas consequências. Quer água, Marcos? Não, obrigado. E a água não voltou ainda não. Parece que acabou a água na cidade inteira antes.
Deixa eu ir. Nova reunião. Aqui. Entrando aqui. Oi? Você vai começar a falar dos dons dinâmicos agora? Vou. Nossa, não é umas 2 aulas ainda, não tem? Nossa, cara. 10ª aula, mano. Eita. Não, é legal. É só... Isaac tá aí. Tá aí, Isaac? Isaac é uma bênção. Facebook. Vamos falar de Tessalonicenses ali. Guardando o pessoal chegar aqui. Ah, eu acho que vai dar umas 3 aulas. Tranquilo. Isso aí, Isaac. Fala, Valdeci. Eu tinha levantado a mão para avisar que faltava 2 minutos para acabar o tempo. Ah, tá. Na hora que eu fui falar, o meu negócio bugou aqui. Eu saía. Tranquilo. Tentei avisar aqui, levantar a mão, baixar a mão, escrever alguma coisa, mas deu Não uma travada. Não, Agora a tranquilo. coisa tá normal. Beleza, obrigado. Aguardando o pessoal retornar aqui, a gente já volta. Vamos lá. Vamos lá, gente. Retornando aqui então. Agora nós vamos para a categoria dos chamados dons dinâmicos. Os dons dinâmicos. Quais são os dons dinâmicos que Paulo trabalha? Tá? O primeiro, vamos lá. O dom de cura. Tá? Existem 4 tipos de milagre no Novo Testamento: curar doentes, ressuscitar mortos, sujeitar a natureza e expulsar demônios. São esses 4 tipos de milagres que nós encontramos no Novo Testamento. Então, o dom de cura, Paulo coloca ele, tá, na categoria dos dons dinâmicos. Vamos para o próximo. Aí nós temos, eu já coloco em seguida para explicar, né? Porque às vezes se confunde por existir semelhanças, mas são coisas diferentes. A operação de maravilhas. Tá? É certo que o dom de operação de maravilhas acompanhou o ministério do apóstolo Paulo. Portanto, ele está falando de alguma coisa que tem propriedade. Tá? O próprio apóstolo vai dizer, lá na sua segunda carta à igreja de Corinto, 12:12, capítulo 12, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Tá? Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui de operação de maravilhas. Tá? São os milagres realizados por Jesus, como a multiplicação dos pães e peixes e a transformação de água em vinho. Tá? Então, esses dois podem ser entendidos como uma operação realizada pelo dom de maravilhas. Tá? O dom de maravilhas também pode ser entendido para tentar diferenciar um pouco do dom de cura como milagres extraordinários.
extraordinários. Milagres extraordinários, né? Agora, deixa eu só colocar com muito cuidado aqui. Todo milagre deve ser entendido como surpreendente. A linha tênue que distingue o dom de curar do dom de operação de maravilhas é o fator chamado de extraordinário, que aos homens é impossível. Então, por exemplo, se a pessoa, irmão Marcos, vamos tentar dar um exemplo aqui, ó, para diferenciar, né? Se a pessoa ela é cega e alguém ora ou Deus realiza um milagre e ela começa a enxergar, isso foi realizado pelo dom de cura, tá? Essa pessoa foi curada através do dom de cura, enfim. Agora, se a pessoa ela não tem o globo ocular, é um buraco que tem aqui onde ficam os olhos, e alguém ora, cresce o globo ocular e a pessoa começa a enxergar, é um dom de maravilhas. É uma operação do dom de maravilha. A pessoa se machucou e não consegue mais andar. Alguém ora e ela volta a andar, foi realizado pelo dom de cura. Agora, a pessoa não tem perna. Alguém ora, a perna cresce e a pessoa começa a andar, é maravilha. A pessoa não tem pé, o pé cresce e a pessoa começa a andar, é maravilha. Certo? Deu para entender a diferença? Deu para entender, pastor, claramente. Maravilha. Vamos lá então, ó. Um próximo dom que está nessa categoria dos chamados dons dinâmicos. É o de discernir os espíritos, ou chamado de dom de discernimento de espírito. O dom de discernir os espíritos, gente, é a capacidade de discernir as operações do Espírito de Deus e as operações de espíritos malignos e enganadores, né? Esse dom, Paulo deixa claro, é fundamental para que a igreja não seja enganada, ou seja, é um dos dons essenciais, tá na categoria dos dinâmicos, mas é fundamental para a igreja. E na visão de Paulo, na visão de Paulo, é fundamental também para que a igreja não seja enganada. Tá? Vamos lá para mais um dom nessa categoria dos dinâmicos? Falar em línguas. O dom de falar em línguas é a manifestação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a falar as línguas que, tá? O Espírito Santo manifesta, distribui sobre a vida do crente. Tá? De acordo com um teólogo pentecostal chamado Thomas, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. A língua falada através desse dom, ela não pode ser aprendida. Quem fala em línguas, Paulo vai dizer, aí é uma outra coisa importante. Paulo vai dizer, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Paulo vai dizer, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e o sino que tine. Tá? Então quem fala em línguas edifica-se a si mesmo.
E aí nós vamos para o próximo dom que também está interligado a esse, também na categoria dos dinâmicos, que é a interpretação de línguas. O dom de interpretar as línguas é fundamental. Na abordagem de Paulo, ele vai dizer o seguinte, que quem falava mais língua, ele vai dizer que ele falava em mais línguas que os crentes de Corinto, porém, ele não se vangloriava nisso. Antes, preferiria falar uma palavra que as pessoas entendessem, que os crentes entendessem, em vez de falar dezenas de palavras que sequer entenderiam. E ele vai deixar isso registrado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27. E ele diz: se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez, haja quem interprete. Tá? Então, a interpretação das línguas, tá, é também para Paulo colocado aí como fundamental. Tá? Um dom fundamental. Eu não sei se vocês que me acompanham já viram, mas eu já vi. Na igreja, alguém falando em línguas estranhas e outra pessoa interpretando. Eu já vi. Tá? Vamos lá. Agora, para a gente caminhar aí para a conclusão, vamos lá. Falar da terceira categoria, que são os dons funcionais. Os dons, melhor dizendo, os dons funcionais são necessários para, segundo Paulo, a estruturação e coordenação do ministério constante do corpo de Cristo. Isto é, vou resumir tudo isso que eu falei. Os dons funcionais, segundo Paulo, é fundamental para coordenação e estruturação da igreja. Sem eles a igreja não funciona. Resumindo é isso, sem eles a igreja não funciona. Tá? E quais são eles? Primeiro, Paulo vai falar do apóstolo. Dos apóstolos. Foi o grupo de testemunhas, oculares, testemunhas de Cristo, aqueles que deram início à igreja. Nós temos os apóstolos chamados de apóstolos históricos. Quem são eles? Os 12. E também Paulo. Os 12 e também o próprio apóstolo Paulo. Segundo, que Paulo vai falar, os profetas. Quem são os profetas? São aqueles que proclamam a palavra do Senhor com clareza e coragem. Tá? Vamos lá. Eu até, aproveitando aqui, nós tivemos recentemente a manifestação pacífica ali na Avenida Paulista em São Paulo. Quem organizou foi meu pastor Silas Malafaia. Organizou ali, e eu considero meu pastor como uma voz profética, como um profeta nesse tempo, que proclama a palavra de Deus com clareza e é um homem de coragem. De coragem, não é porque é meu pastor e tal, mas é o que os fatos estão apresentando aí. É um homem de extrema coragem. Evangelista. Evangelista. Os evangelistas são aqueles que proclamam, que procuram também anunciar com clareza a mensagem de salvação aos que não creem. Os que não creem. Vamos avançando aqui agora. Em quarto lugar, os pastores. Quem são os pastores? São aqueles que guiam e cuidam do povo de Deus.
Eles guiam e cuidam do povo de Deus. Em quinto lugar, nós estamos aqui nos 5 ministérios ainda. Em quinto lugar, tem o mestre. Os mestres são aqueles que alimentam e encorajam os crentes, né? Alimentam no sentido de alimentarem com o ensinamento da palavra, tá? Ensinando a Bíblia. Em sexto lugar, os ministros, chamados de ministros. Quem são os ministros? Que servem aos outros, que servem à igreja. Tá? E também, em sétimo lugar, Paulo vai trabalhar o dom de exortação. Já ouviram falar desse dom? O dom de exortar. Paulo vai dizer primeiro que quem tem esse dom que faça com amor, com cuidado, com carinho, né, com bom senso, com amor, Paulo vai dizer. Tá? Então, a exortação é um dom exercido para incentivar a igreja, porque exortar significa isso, incentivar, encorajar. Eu sei que a gente tem uma ideia de exortação, que é o que a gente dizia, né? Cajadada, né? Puxar a orelha da turma. Só que exortar significa encorajar, pegar pela mão e levantar a pessoa. Tá? É isso que significa exortação. E em oitavo lugar, Paulo trabalha os que presidem. Né? Quem são esses que Paulo coloca como os que presidem? São pessoas que têm o dom de implantar planos, né? De estabelecer projetos. Avançando aí, também tem os misericordiosos. O dom de misericórdia. Misericórdia é um dom também, sabia? Misericórdia é um dom também. Os misericordiosos que atendem aos que têm necessidade. Tá? Romanos capítulo 12, versículo 8. Palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, gente, é quando a pessoa ela tem uma percepção mais ampliada da palavra. E isso é dado pelo Espírito Santo. A pessoa estuda, faz as pesquisas, se esmera, se debruça na palavra de Deus, mas a palavra de sabedoria é obra do Espírito Santo. É ele que a pessoa lê o texto e ele amplia a percepção da pessoa sobre aquele texto. É quando, sabe quando que isso acontece? Quando você lê 200 mil vezes o texto. Aí você ouve alguém pregando coisas que você nem imaginou que tinha no texto. Deus ampliou a percepção daquela pessoa para aquele texto. Aí tem também a palavra de conhecimento. São fatos do aprendizado aplicados pelo Espírito Santo. São fatos do aprendizado aplicados pelo Espírito Santo. É a palavra de conhecimento. A pessoa ela tem um conhecimento. Né? Por exemplo, eu já ouvi um pastor que é aposentado da aeronáutica. E ele prega e ele coloca umas questões da aviação e aplica de um jeito que, meu Deus, mexe com a gente. Mexe com a gente. Eu lembro que da última vez que eu ouvi ele pregando, né, ele falou que para o avião levantar voo, ele precisa do vento contrário. Porque se o vento estiver a favor, o avião não levanta voo. Por isso que tem nos aeroportos aquele negócio que chama de biruta, para eles verem a posição do vento. E o avião sempre vai decolar contra o vento. Olha que interessante. Aí o que ele aplicou? Ele falou assim: Deus vai te levar em lugares altos, por isso que você está passando por esse vento contrário. Para decolar o vento contrário, meu amigo.
Então, isso é palavra de conhecimento. A pessoa tem um conhecimento em alguma área, mas ela aplica, né, pelo Espírito Santo aquilo e faz muito sentido na nossa vida, né? Traz lições. E também tem o dom de governo. Tá? O dom de governo, segundo Paulo, são aqueles que foram levantados para administrar. A administração são pessoas levantadas por Deus para ocuparem essas posições que Deus deu a elas o dom de governo. E também nós estamos caminhando para o final aí, nós temos o dom de socorro. Sabia que socorrer alguém é um dom? É um dom. Socorrer alguém é a capacidade de entender os problemas e encontrar uma solução. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, dom de socorro. Agora, talvez você entenda porque as pessoas te procuram e você consegue entender a situação dessa pessoa e encontrar uma solução espiritual para ela. Dá uma orientação, dá uma palavra do seu jeito, com as suas palavras, né? Com a sua simplicidade, mas encontrar uma solução. É o dom de socorro. E aí também tem um dom que é o dom de contribuição. O dom de contribuição é exercido por pessoas que você percebe claramente que ela tem a capacidade e a disposição, tá? Lógico, e a condição também de sustentar financeiramente a obra, né? Jesus teve pessoas que caminharam com ele, que tinham esse dom da contribuição, que sustentavam o ministério de Jesus, né? Tinham mulheres, pessoas que sustentavam o ministério de Cristo. Paulo teve pessoas assim que caminhou com ele, que sustentavam o ministério de Paulo. Paulo vai deixar claro que ele não queria ser pesado a ninguém e a nenhuma igreja. Por isso, às vezes, ele chegava em algum lugar e trabalhava construindo tendas, fabricando tendas, né? Mas ele também tinha pessoas que caminhavam próximo a ele com esse dom, né? Os dons do Espírito, gente, fato é, vamos caminhar para a conclusão aqui agora, tá? Fechou aqui a quantidade de dons. Se a minha memória não estiver me traindo, quem tiver com o livro aí pode conferir. Eu listei uma quantidade de 27 dons, né? 20 alguma coisa, dons, tá? E distribuí eles em 3 categorias, tá? Então, fechou aqui a questão dos dons. Eu vou só fazer uma conclusão aqui agora, tá? Os dons do Espírito. Por que eu coloco dessa maneira para vocês? Porque os dons é um presente, é uma dádiva de Deus para nós, tá? Mas o dom não é nosso, o dom é de Deus. Por isso que eu digo, os dons do Espírito é emprestado. Ele deu para você usar, como eu já disse aqui, para a glória e honra do nome dele. Por isso, a maneira como nós usamos o dom que Deus nos deu, um dia prestaremos conta de tudo isso, tá? Então, os dons do Espírito, eles, primeiro, não salvam ninguém. Ninguém é salvo pelo dom que tem. Mas eu preciso colocar aqui, os dons do Espírito são capazes de nos levar ao fruto do Espírito, descrito por Paulo lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25. Então, dom é uma coisa, fruto é outra coisa. Dom salva alguém? Não. E fruto? Fruto sim. Fruto pode te conduzir fácil à salvação. Ok? Os cargos. Vamos falar aqui para a gente concluir. Os cargos do ministério, né, como pastores, evangelistas, profetas, mestres, presbíteros, bispos,
diáconos, formam a liderança para o corpo de Cristo. Mas todos os crentes, segundo a Bíblia, são sacerdotes de Deus e constituem como pedras vivas o templo de Deus. Pedro vai falar disso, 1 Pedro capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Por que eu coloco isso para encerrar? Porque não são apenas aqueles que possuem cargos ministeriais, como esses que eu citei, que podem receber um dom, que recebem um dom, que têm um dom, mas todos os crentes podem receber, se pedirem, se buscarem um dom de Deus. Eu acho que essa colocação é importante para a gente entender certinho aqui, tá? E eu termino dizendo que os dons espirituais são dados ao povo de Deus para que possam edificar a igreja. O dom tem essa função, esse caráter de edificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, né? De dar bom testemunho de Cristo e se tornar luz para esse mundo, luz para as pessoas, como o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, né? E aí eu termino dizendo: não é correto dar glória, idolatrar a pessoa por causa do dom que ela tem. Não é correto, porque tem gente que idolatra, conhece alguém que tem o dom de profecia, aí idolatra aquela pessoa, conhece alguém que tem o dom de cura, idolatra aquela pessoa. Não é correto. Deve ser honrado como todo mundo que merece honra deve ser honrado, tá? Mas não é correto dar glória à pessoa com dons, ou dar-lhe louvor indevido, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então não é correto idolatrar alguém por causa do dom que ela possui, tá bom? Eu vou finalizar por aqui. Semana que vem a gente continua querendo Deus. Deus abençoe vocês. Espero que esse assunto tão amplo que nós trabalhamos hoje, né, chega até ser exaustivo, porque é um assunto tão amplo, tão vasto, que eu tento passar para vocês aqui da maneira mais clara possível, mas de fato é um assunto bem extenso, né? Eu espero que tenha contribuído aí com vocês de maneira relevante. Deus abençoe, um abraço para todos. Amém. Até semana que vem, querendo Deus. Um abraço, tá? Deus abençoe, um abraço, boa noite, Deus abençoe. Abraço, fica com Deus, paz, boa noite. Aqui no Facebook, Deus abençoe também. O Isaac tá aí até o fim. Deus abençoe, Isaac, um abraço para você que também acompanhou essa aula. Deus te abençoe.